Muito bem, são 8 horas e 43 minutos. Vamos agora conversar sobre saúde aqui na Play Total FM. Mais uma vez recebendo a presença do Dr. Igor Precinotti. Bom dia, doutor. Bom dia, Serginho. Bom dia, ouvintes. É um prazer estar aqui novamente. Pessoal no YouTube também. Agora bom dia, pessoal no YouTube. Que legal. Hoje o assunto é extremamente interessante e polêmico acima de tudo, né? Mas vamos lá. Vamos falar sobre maconha, né? A gente vem falando sobre alguns assuntos interessantes, outra vez foi sobre o cigarro eletrônico e tudo mais. Agora vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Como é que a maconha atua no sistema nervoso e quais são os principais efeitos no organismo? Até porque tem muita discussão aí agora também no STF, no Senado, na Câmara, mas vamos tentar esclarecer pelo menos essa questão dos efeitos, vai? Bom, vamos lá. A maconha é uma substância, né? É uma planta milenar, né? Tem registros do uso dela assim de muito tempo atrás e nosso corpo tem receptores endocannabinoides no cérebro e em algumas outras partes que são receptores para substâncias, né, que eles se ligam às substâncias contidas na maconha. Então, ao você ingerir a maconha de alguma forma, né, ou fumando, ou por via oral, comendo, aquelas substâncias se ligam a receptores e que te dão efeitos. Esses efeitos são vários, né? Uhum. Eles dão uma alteração no seu nível de consciência, um certo torpor, né, uma certa letargia, uma sensação de alegria, de felicidade. Tem alguns efeitos, uma constrição das glândulas salivares, dando a sensação de sede, um aumento da fome. Então, ou seja, é uma substância... O pessoal chama de larica? Larica, uma sensação de fome e sede. É isso mesmo, por conta de constrição das glândulas salivares, seca a boca, vai dando aquela sensação de sede. E também tem a sensação de fome, que aí é já dos receptores, né, que causam a fome. Então, por conta dessas várias características dela, ela tem usos tanto recreativos, que as pessoas usam para ficar feliz, alegre e mais tranquilos, e também tem o uso medicinal dessa planta, que é para o uso dessas substâncias para os seus benéficos para o corpo, né? Então, efeitos benéficos. Vamos estabelecer, tem diferenças aí para quem utiliza, por exemplo, a questão medicinal, né? Porque tem gente que nos ouve nesse momento que usa, né, de forma medicinal, e tem aqueles também que estão nos ouvindo que usam de forma recreativa. Na realidade, diversas substâncias são assim, é que as pessoas não conhecem, não tem muito conhecimento. Por exemplo, se você for pegar a cocaína é uma folha de coca, né, que o uso dela, ela é utilizada muito comumente pelo uso recreativo, do vício, né, das pessoas que ficam para ficar alta. Porém, a folha da cocaína também é utilizado para fazer anestésicos, né? A benzocaína, a lidocaína que todos os médicos usam aí antes de dar uma sutura, veio da folha da coca. Então, várias folhas, várias substâncias, várias plantas têm isso. E da maconha é exatamente dessa maneira. Você pode usar ela de maneira medicinal, pegando as substâncias da planta com a substância certa, na dose certa, na composição certa para determinadas doenças, como também existe o uso recreativo, que a pessoa pega a planta lá in natura ou trabalhada de alguma maneira e que ela vai ou consumir ou fumar, e aí vai ficar alto, né? Vai ficar com aquela torpor, leveza, dando risada, achando que descobriu a solução para os problemas do universo. Exatamente. Quais são as condições médicas assim que a gente pode salientar, que podem trazer benefícios no uso da maconha, no caso, e por que também, né, nesse caso? Então assim, eu vou tentar, pensando em condições médicas, para a gente entender como é que funcionam as estruturas da maconha. A maconha é uma folha que tem centenas de substâncias químicas naquela folha. Das substâncias químicas principais, você tem duas que a gente sempre fala, que é o THC e o CBD. O THC é a substância responsável para você ficar feliz, você ficar alegrão, alto, né, que dá aquele torpor, que dá a sede, a fome, a larica, é o THC. E o CBD, né, é uma outra substância, canabidiol, que faz com que você tenha os efeitos que a gente chama de os efeitos médicos da maconha, que tem efeito anticonvulsivante, efeito analgésico para dor, efeitos que tem alguns estudos para esclerose múltipla, né? Então,
que a gente faz? A gente pega a folha, separa esses dois elementos, tira o que deixa doidão, THC, e coloca no remédio só o CBD. Então, quando você toma os remédios que vem na maconha, você toma só o remédio que tem o efeito, né, medicinal. Então, quais são esses efeitos medicinais que eu quero? Eu quero o uso para anticonvulsivante, eu quero uso para dor, eu quero uso para Parkinson. Então, existem estudos que dão esses usos, que fazem esse efeito. Quando é que a gente usa eles? A gente já tem as drogas consideradas ótimas para essas doenças. Você está com dor de cabeça, você vai tomar uma dipirona, você não vai tomar um canabidiol. Então, assim, você vai tomar aquilo. Agora, quando essas medicações não estão tendo o meu efeito ótimo, aí a gente usa como auxiliar ou complementar as drogas derivadas do CBD, entendeu? Da maconha. Tá. Existe algum potencial para dependência ou abuso da maconha? E como isso pode ser comparado com outras substâncias? Então, para o uso medicinal, não. Porque o efeito do vício, ele está mais envolvido com THC, que não tem nos remédios. Ou quando tem em condições muito pequenas. Mas no consumo da planta, né, do consumo do fumo, aí há sim um risco de vício. Então, qual que é o problema da maconha, né? É o uso de maneira recreativa que pode vir a causar vício, pode vir a causar dependência química, pode vir... É aquela pessoa assim, eu fumo maconha há 30 anos e nunca fiquei viciado, né? Eu também acredito que você não ficou viciado, eu continuo, eu paro quando eu quiser, né? Então assim, existe sim potencial, e também existem outros riscos médicos, dependendo da maconha, que a maconha, como algumas outras drogas, são gatilhos para doenças psiquiátricas. Por exemplo, no nosso corpo a gente tem genes, né, que ficam, vamos colocar assim, dormentes, que ele não está ativado. E que dependendo de algum gatilho, ele ativa e você passa até a expressão daquele gene. Então, tem muitas pessoas que têm na sua família, na sua linha genética, o gene da esquizofrenia. Mas esse gene está desligadinho ali. Entendeu? Então você pode passar a vida inteira sem nunca expressar esse gene e nunca virar esquizofrênico. Mas eventualmente você vai usar um gatilho que ative esse gene e ele passa a se expressar e você passa a ter uma doença psiquiátrica. Então a maconha é uma dessas substâncias que pode servir de gatilho. Então, se você não tem o seu histórico genético, eu não aconselho você usar maconha. E algumas outras substâncias. Também a gente pode ver isso naquela ayahuasca, que é um outro assunto que a gente pode conversar depois. Que é aquela planta medicinal indígena, né? Que tem algumas substâncias com cunho religioso. Se você tem uma história familiar de doença psiquiátrica, você também não pode usar. Por quê? Você pode ser um gatilho. Então, a maconha tem esse problema, que apesar de, para muitas pessoas, não ter efeitos maléficos, ele tem sim um potencial de dependência, tem sim os seus riscos inerentes ao uso da droga, e também ele pode servir de gatilhos para algumas doenças genéticas que não estão sendo expressas. E aí, pensando nessa linha de raciocínio, falar isso com esses efeitos a longo prazo, no caso, principalmente no caso dos jovens, né? Para quem está ouvindo agora falando assim, vou dar um... O jovem é o mais complexo, porque o sistema neurológico dele ainda está em formação, né? Então, ou seja, as sinapses, a formação do cérebro dele, como ele reage ao estresse, como ele vai aprender a lidar com as frustrações, isso acontece na fase da pré-adolescência e adolescência. E se você coloca uma substância que bagunça isso tudo, faz com que isso cause repercussões no futuro. Então assim, eu falo, olha, se você quiser experimentar maconha, espera os 21 anos, que seu cérebro já está formado, e isso não vai dar problema para você nessa forma. Porque daí você acaba tornando aquela pessoa muito não aceita a frustração. É só ter um problema no emprego, ou então brigou com a esposa, preciso fumar um para acalmar. Por quê? Porque na sua formação, né, neuronal, da sua rede, das suas engramas neuronais, ele acabou colocando essa substância ali. Então, não é adequado um jovem usar. Só que é muito ruim você tentar explicar para um jovem, não use porque é ruim. Porque o efeito é bom.
O problema, o efeito, a sensação é boa, ele vai se sentir bem, vai se sentir feliz. E como é que você explica para ele que isso é ruim? Você tem que explicar, isso é ruim no futuro. A maneira com que você vai lidar com as suas frustrações no futuro, a maneira com que o seu cérebro vai trabalhar no futuro, o seu risco de ficar dependente disso no futuro, esse é o problema. Ou seja, vai exacerbar essas condições psiquiátricas. Exatamente. Né? Exatamente isso, né? E como é que o uso da maconha durante a gravidez também pode afetar o feto, já que a gente está... Então, a gravidez é um grande problema, porque a mãe não está sozinha na história, né? Então, a criança, a mãe fumar maconha durante a gestação, ela passa essa maconha ela passa pela barreira placentária, entra naquela criança e influencia na formação dos neurônios do cérebro daquela criança. Então, tem criança que tem algumas substâncias que a criança já nasce com dependência. A criança já nasce com abstinência, né? Então, principalmente mãe que usa cocaína durante a gravidez, a criança nasce e começa a ter crise convulsiva por conta de abstinência à cocaína, sabe? Abstinência às drogas. Então, a maconha não está isenta disso. Então, se você é mãe e preza pela saúde do seu filho, não fume maconha, não consuma maconha durante a gravidez. Perfeitamente detectável durante um pré-natal, por exemplo. Sim, sim, sim. Assim, essa é uma orientação que os médicos têm que dar para a mãe, né? Porque da mesma forma que você assim, evita de fazer certas coisas, evita de fumar durante cigarro comum, durante a gravidez, bebida alcoólica, a maconha. É porque como a maconha vem de uma folha, não é industrializada, as pessoas acham que não tem risco. Mas tem. Apesar dela ser natural, né, ser uma folha, dentro dela existem substâncias químicas que vão causar sequelas nela e principalmente na criança que está lá em formação. Exatamente. Aí a gente puxa o gancho com relação à saúde pública, né? Que são, quais são esses principais desafios associados à utilização da maconha? Então, primeiro é a falta de orientação, né? As pessoas não são bem orientadas. Porque o governo, o Brasil, quando ele quer, ele consegue fazer uma política pública de qualidade. Se a gente vê, por exemplo, cinto de segurança. Sim. Todo mundo usa. Exatamente. Né? Porque eles fizeram uma política. Foi um tabu, e já foi um tabu. E eles conseguiram. Hoje você não vê mais pessoas aqui no estado de São Paulo, então muitos outros estados sem cinto. Capacete na moto. Né? Então quando o governo quer fazer algo dar certo, dá certo. Na minha opinião é que eles nunca quiseram realmente combater a maconha. Porque se quisesse, é igual ao nosso cigarro. Exato. O cigarro, antes desse vape, a gente teve uma queda abrupta do consumo do cigarro e é visível. Se você for pegar os gastos os vai gráficos, cair nos anos 80, anos 90. Vai caindo. Por quê? É um exercício, um trabalho bem feito de combate. Então, a única explicação que eu tenho é que o combate que está sendo feito não está sendo adequado. Não é que o combate não funciona, é que eles não fizeram. E qual que é o problema de você não combater, de você não criar políticas públicas adequadas para isso? É você colocar o seu jovem em risco. Exatamente. Né? E assim, o problema que eu tenho muitos anos assim com você, aonde é que você vai consumir a droga? Né? Onde é que você vai comprar essa droga? É na mão de um traficante. E o traficante é um comerciante. Se você vai na padaria, comprar pão na prateleira da padaria, tem um monte de coisa ali que é oferecido para você. Você não quer experimentar esse docinho aqui? Você não quer experimentar esse pão de queijo aqui? O traficante, não espere que o traficante vai querer virar para você e falar, eu quero a maconha. Ah, tá bom, toma maconha. E não vai te oferecer nada mais. Né? Então, não é que a substância escale você para outras drogas, mas você, ao buscar essa droga, você está indo para um lugar que vai te ser oferecido. E aí, na cabeça do jovem, que já está gostando dos primeiros efeitos da maconha, por que não experimentar outras? Né? Então, isso é um risco que a gente tem que tomar cuidado. Chega uma pergunta subjetiva, bem pessoal realmente, como é que você pensa essa questão como é que você avalia, melhor dizendo, essa questão da legalização, políticas, né, e principalmente da legalização da maconha? Olha, eu acho, na minha opinião, né, a legalização sem bom controle aumenta o acesso. Então, por exemplo, vários países eles já fizeram estudos sobre isso, que a legalização não impede o tráfico, então o tráfico vai continuar acontecendo, porque assim, a legalização é bom porque paga imposto. Cara, no Brasil, o povo vai no Paraguai comprar cigarro porque lá tem menos imposto, né? Então, ou seja, não é porque que virou legalizado que o tráfico não acaba. A diferença é que você não precisa ir no Paraguai para pegar
a maconha, você continua indo nas mesmas, não vai fechar as bocas de tráfico, então não vai diminuir o tráfico por conta do... Só aquela pessoa rica que vai deixar de ir, se expor ao traficante, ele acaba indo comprar no bar, mas a pessoa que não é rica vai continuar comprando nos mesmos locais. Então, eu não vejo vantagem. E aí, a partir do momento que aquela maconha está não só no tráfico, não está só escondido numa boca, mas está dentro de uma farmácia, na prateleira, vai chamar mais atenção para quem quer. E aí, as crianças, os adolescentes vão estar mais expostos a esse tipo de risco. Então, eu tenho minhas ressalvas sobre essa legalização. Eu não tenho nenhum problema com a legalização medicinal, né? Que aí é a mesma coisa da cocaína. A cocaína é proibida, mas os subprodutos medicinais dela são liberados. São utilizados em vários tratamentos. Da maconha também, eu não tenho nenhum problema em prescrever o CBD, eu até prescrevo para meus pacientes que tenha a necessidade, eu já prescrevi para dor crônica, já prescrevi para outras patologias, e eu não vejo problema nenhum em usar, né? Mas eu estou usando uma substância medicinal, trabalhada, independente da sua origem, né? Então, eu não tenho nenhum problema com o uso medicinal. Agora, o uso recreativo liberado, eu tenho sérios assim, reticências. Tá certo. Obrigado mais uma vez pela sua participação aqui com a gente. Na última semana a gente não teve a sua participação. Vamos fazer duas, hein? Vamos fazer mais uma essa semana aí. Vamos ver se a gente faz mais uma essa semana. Deixa mais uma vez seu telefone para contato e principalmente as redes sociais, para o pessoal acompanhar a gente também no YouTube. Vai lá, deixa seu like, se inscreva no canal. Vamos lá, coloca no YouTube que todas as entrevistas estão ali. Então vamos lá, Dr. Igor Precinotti está no YouTube, está no Instagram, está no Facebook. E se você precisar de uma consultório, o telefone é 99800-6220. Termina consultas tanto em infectologia como em clínica médica. Então, 99800-6220. Até a próxima. Até a próxima, pontualmente 9 horas. Você gostou? Você gostou? Foi. É bom que você se posicionou, você não fugiu, né? Eu expliquei, cara. Não, o uso medicinal, de boa. Agora, o uso recreativo... Não, os caras com essa história aí.